Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Ramiro, você está no canal Terra Fértil. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Deus te abençoe, Deus te guarde. Você está no canal que você aprende comigo, eu aprendo com você, até a gente ir para o céu, em nome de Jesus. E não está muito longe não, tá? A gente vai aprender as coisas lá no céu, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar de um tema que veio aí hoje de manhã, que veio à minha mente. Você já reparou que tem tanta gente dentro das igrejas querendo ser famoso, querendo ter o seu nome soprado, querendo ser reconhecido, querendo que as pessoas lembrem do seu nome, querendo fazer agenda, ser reconhecido? Você já reparou isso? E tem gente muito frustrada na igreja por causa disso, porque esperava uma coisa e na realidade Deus requer dele outra coisa. E em contraponto a isso, nós vamos falar de pessoas, meus irmãos, que a Bíblia menciona e que sequer menciona de passagem que sequer tem o nome da pessoa, sequer fala o nome da pessoa. Você já reparou que tem pessoas que sequer a Bíblia menciona o nome? A gente ouve os nomes de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Ruth, Raquel, de Paulo, Pedro, Tiago, João, de Maria, né? De outras pessoas, né? Que tem na Bíblia, outras pessoas que a gente ouve falar, né? Os heróis da fé, são mencionados, inclusive, lá em Hebreus, né? Dá uma relação deles enorme, dos quais o mundo não era digno, né, meu irmão? Tem muita gente assim. Mas tem pessoas que nunca é mencionada. Tem pessoas que não falam o nome, tem pessoas que sequer é mulher de fulano, mulher de cicrano. Então nós vamos falar aí, dar uma passagem primeiramente nisso e depois vamos chegar ao ponto que eu quero desse vídeo aí. Eu espero que você preste bastante atenção nesse vídeo, que você pode estar nesse meio aí e sequer tenha anotado, tá bom? Bom, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Por que a Bíblia, muitas das vezes não menciona o nome de algumas pessoas? A gente tem, por exemplo, no livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 1 ao 12, que menciona uma pessoa com o nome de fulano, está lá em Ruth. E Boaz subiu à porta, sentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse: ô fulano, vem cá, senta-se aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Olha só, era o remidor de Ruth, ia ser o remidor de Ruth. Depois ele passou para Boaz essa honra. Na realidade foi uma honra, porque Boaz casou com Ruth depois. Casou com Ruth e dali originou-se toda a descendência do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Jesus veio dessa descendência, de Boaz com Ruth. Você vê que ele só fala fulano, a Bíblia só fala fulano, não menciona o nome. Qual era o nome dele? Era João, José, Severino? Que nome era o nome de fulano? A Bíblia não menciona, porque não achou importante falar. A Bíblia não menciona porque o que era mais importante era aquilo que se desenrolou a partir daquela reunião do remidor, de Boaz e dos anciões, os 10 homens lá da cidade, né? O que hoje originou daquela reunião. Então a gente tem que entender que muitas das vezes a Bíblia não menciona, não é porque eles são menos importantes, não. A Bíblia não menciona simplesmente porque ela está dando mais importância ao episódio do que verdadeiramente a pessoa. Nós temos também o episódio lá em que houve a preparação da última ceia de Jesus, né? Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 18. E ele diz: ide à cidade, quem disse? Jesus. Ide à cidade a um certo homem. Que certo homem é esse? Né? E diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Que homem era esse? De que Jesus está falando? Não era mais fácil a Bíblia falar: olha, vá à casa de certo Simão, o curtidor, né? Tá, onde é que está Pedro? Está na casa de um certo Simão, o curtidor. Não falou nada, porque o que importava no momento era a preparação da ceia. Talvez, muitas das vezes, a gente interpreta isso como a providência de Deus, a providência, a presciência que Jesus tinha das coisas futuras
do que ia acontecer, porque Jesus era Deus, é Deus. Jesus é Deus e Jesus era homem na época, né? Estava lá, nascido como homem, mas ele era Deus. Ele era 100% Deus, 100% homem. Por isso ele sabia que aquela pessoa iria prover um lugar para a última ceia. Então a gente deve concluir que muitas das vezes a Bíblia não menciona porque aquilo não é importante. Por exemplo, a mulher de Adão, Eva, é mencionada lá em Gênesis, não é mencionada? Lá em Gênesis é mencionada a criação dela e tudo, mas Eva comeu o fruto proibido, deu a Adão, e Adão também pecou. Os dois pecaram, né? Mas a Bíblia bota a culpa no homem. Diz que por um homem Adão, o pecado entrou no mundo. Mas não menciona, por exemplo, a mulher de Noé. Não menciona a mulher de Noé. Se você está vendo algum filme ou série que tem o nome da mulher de Noé, aquilo ali é pura suposição. É uma licença poética, assim por dizer. Né? Mas ele não tem o nome dela. E em contraste com o nome da esposa de Noé, que não é mencionado nas Escrituras. A gente tem que entender que a esposa de Noé foi muito importante na preparação da arca, pelo seu espírito altruísta, que manteve sua família unida durante todo aquele tempo, ajudou a Noé a construir a arca, né? A gente intui que deve ter ajudado, assim como seus filhos. Então, não é mencionado dentro desse episódio. Por quê? O importante era a arca. Os autores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, decidiram omitir certas pessoas e sobressair outras, por causa do exemplo, por causa da situação. Então a gente tem que entender isso. Por exemplo, do mesmo modo, a Bíblia não menciona o nome de compositores de mais de 40 salmos e de profetas que cumpriram fielmente designações importantes. Tem a menina lá de Naamã, que Naamã estava com lepra e a menina trouxe testemunho lá de Eliseu. Você veja o exemplo, por exemplo, da menina lá com Naamã, que trouxe aquele testemunho de Eliseu, e aí Naamã foi lá buscar ele, encontrou a cura da sua lepra. Qual o nome dessa menina? Eu não conheço, eu não sei quem é, eu só sei que era uma menina. Menina, talvez seus 13 anos, 14 anos, é uma idade mais ou menos que o judeu chamava a criança de menino, de menina. Eu não sei o nome dela, não sei a família dela, como é que ela foi parar ali, de que maneira ela foi parar ali, como serva lá de Naamã, mas ela trouxe testemunho e assim livrou Naamã. Você veja que existe pessoas, por exemplo, a filha de Jefté. Qual o nome da filha de Jefté, gente? Eu não conheço o nome dela, ninguém sabe, mas ela fez um voto para não casar, não entregar a sua virgindade, né, no casamento, e ela cumpriu o seu voto, ela foi fiel ao seu voto. Olha só quanta gente. Dentro da Bíblia nós encontramos aí uns 40 salmos aí que não tem nome de quem compôs. A gente não sabe quem compôs. A gente sabe que Davi compôs alguns, a gente sabe que Asaf compôs alguns, mas quem era o cantor-mor? Né, que a Bíblia fala, ao cantor-mor, hino ao cantor-mor. Quem é esse cantor-mor? Quem é esse compositor? A Bíblia não fala, não diz. Por exemplo, o próprio livro de Hebreus. Quem é que escreveu o livro de Hebreus, meus irmãos? A Bíblia não diz, não menciona. Algumas suposições tem, pode ser Paulo, pode ser Tiago, pode ser outra pessoa, mas a Bíblia não menciona. Quem é que fez o livro de Hebreus, aquela preciosidade que nos traz tanto ensino? Quem é que fez aquele livro? Quem é que escreveu aquilo? Quem foi inspirado pelo Espírito Santo? Você veja, e olha que é um livro da Bíblia que a gente não sabe, né? Por exemplo, os anjos, né, no céu, se você na Bíblia só menciona 2, Gabriel e Miguel. Só menciona 2. Você veja que Manoá, né, o pai de Sansão, quando chegou, o anjo apareceu a ele, ele perguntou ao anjo, qual é o seu nome? Para que certamente honremos para se cumprir a sua palavra. Aí o anjo falou assim, para que você quer saber meu nome? Para que você quer saber meu nome, Manoá? Não disse o nome, porque não era importante. Tantos anjos que apareceram na Bíblia, quem eram aqueles 2 anjos lá, que entraram lá em Sodoma e Gomorra? Qual o nome daqueles 2 anjos lá, né? Que foram lá, que destruíram Sodoma e Gomorra, fez chover fogo do céu, acabou com aquela cidade pecaminosa? Quem são eles? Eu não sei.
Você veja, meus irmãos, quantas pessoas e personagens da Bíblia e que a Bíblia não menciona, mas que fizeram grandes coisas. É esse o ponto que eu quero chegar até você. Por isso que eu pedi para você ficar até aqui nesse ponto desse vídeo. Também aproveite também e se inscreva no nosso canal, tá bom? Dá seu like nesse vídeo, espalhe esse vídeo para outras pessoas, deixe seu comentário no nosso vídeo aqui, tá bom? Para que o nosso canal cresça em nome de Jesus. Então, é esse ponto que eu quero chegar. Por que você se preocupa tanto para os outros saber teu nome? Por que você se preocupa tanto em ser mencionado, em ser reconhecido, em ser falado, em ser teu nome soprado por aí? Por que você se preocupa tanto por isso? Para fazer agenda, meu irmão? Seu objetivo é glorificar a Deus, é fazer agenda. Se você não está pregando hoje, meu irmão, você está orando, você está participando da vida da sua igreja, você está congregando, você está acrescentando ao reino de Deus. Hoje eu falei para minha esposa que a gente glorifica a Deus nas mínimas coisas, não é só nas grandes, não. Você dá um copo d'água a uma pessoa, Deus faz memória disso lá no céu. Deus se lembra. Está lá anotado, aquele dia, o presbítero Ramiro deu um copo d'água para o missionário fulano. Fulano, quem é fulano? Não sei. Deu para um desconhecido, deu comida para um desconhecido, ofertou alguma coisa e ninguém soube, contribuiu para algo e ninguém tocou trombeta. Por que você quer tanto aparecer? Para o homem, meu irmão? Porque você só vai aparecer para o homem. Porque tudo que você faz para Deus, a Bíblia diz que é patente diante do Senhor. O Senhor está com os olhos pousados em você, os ouvidos também estão ouvindo. Então, tudo que você faz está patente, está diante de Deus. Então, por que o homem quer ser tão famoso? Ser chamado de um grande pregador, um grande mestre, né? Ser recebido nos púlpitos desta vida, um tapete vermelho estendido no chão. Para que tudo isso? Para quê? Para você ser recebido no céu com seu galardão zero? Porque você já recebeu sua homenagem aqui, já recebeu seu galardão aqui. Para que tanto orgulho, tanta jactância, tanta vontade de se aparecer? Por que as pessoas hoje em dia até se vendem? Vendem sua consciência, vende seu coração, vende a sua boca em benefício de alguma coisa que possa receber em uma ou outra determinada igreja ou uma e outra situação. Por que tem tanta pessoa profetizando aí, profetando, né? Falar em profetando, tem um vídeo aqui que está falando sobre isso, tá, meu irmão? Vai dar uma olhada nesse vídeo que eu falo muito sobre isso. Por que as pessoas ficam aí profetizando dentro da internet, querendo aparecer, querendo ter uma máscara de santidade, e na verdade não tem nada disso. Não tem nada disso, é tudo casca. Para quê? Para ser chamado santo homem de Deus, para ser chamado de uma santa mulher de Deus? É isso que a Bíblia requer da gente? Não. Eu tenho certeza que não é assim. Eu tenho certeza. A Bíblia não quer homens e mulheres para serem lembrados pelos homens. A Bíblia nos manda sermos lembrados de Deus. Aquele homem foi tentar expulsar o demônio, mas não era servo de Deus, e falou assim, olha, no nome de Jesus que Paulo crê, sai dele, né? Aí o demônio olhou para eles assim e falou assim, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Até o demônio confessou que sabia e foi lá e bateu neles, eles saíram até pelado. Bateu tanto neles que eles saíram até pelados, sem roupa. Tirou até a roupa deles, né? Saiu pelado pela rua, envergonhou eles. Por quê? Porque o homem achava que ele era grande coisa, que o poder de Deus se alcança pela aparência, pelo modo de falar, pelo modo de se vestir, pelo modo de argumentar, pela aparência boa. Se o poder de Deus vem através de posição, de cargo, de liderança, de nomes grandes, importantes. Não, o poder de Deus não vem por isso. Até os demônios lembraram de Paulo, se lembram de Paulo, conhecia Paulo.
Por quê? Porque ele era um servo de Deus. Ele não buscava fama, mas ele buscava viver a vida com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele se anulou, jogou fora sua personalidade, até seu caráter, para viver aquilo que Cristo vivia. Então é isso, meus irmãos. Viva para Cristo. Não importa se você tem seu nome soprado, se alguém se lembra de você. Quem é você, meu irmão? Qual é o seu nome? Eu sou o fulano. Tá bom? Sou um fulano. Sou só um fulano só. Sou só um servo de Deus, né? E Deus fará menção de você. Se Deus achar que tem que te honrar, meu irmão, ele vai te honrar. Se Deus achar que não vai te honrar, ele também não vai te honrar. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe. Fique com o Senhor, cumpra aquilo que Deus lhe manda, cumpra a vontade do Senhor, que no momento certo Deus te exaltará ou não. Isso depende da vontade dele. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.